Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai continuar, tá? Nosso curso da nossa disciplina de informática aplicada. E a aula que a gente tem para hoje é sobre os sistemas operacionais. Aí aqui a gente tem o menu, né, dessa unidade 3, para quem estava acompanhando a unidade 1 e 2. A gente tem aqui a unidade 3. Aqui nessa unidade 3 eu vou deixar específico a questão do... Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Eu vou deixar específico a questão dos periféricos de entrada e saída, tá? Para vocês que eu tinha falado na aula anterior. Aqui os componentes dos computadores, né, que a gente utiliza. Para a gente trabalhar com os computadores é preciso da gente ter as entradas desses dados, né, processados. E essa entrada de dados é feita pelo usuário através dos diversos dispositivos. Aqui eu coloquei alguns exemplos, como leitor de código de barra, né, o microfone, um drive de CD-ROM, um leitor de biometria, né? E eles são os nossos periféricos de entrada, tá bom? Então esses seriam os periféricos de entrada. Não é mais aquela questão que a gente estava conversando sobre os hardware interno e externo, tá? Aqui é questão de periférico de entrada de dados. Nos periféricos de saída, a gente vai ter o datashow, né, a impressora, o computador, no caso aqui, ele é aquele monitor de tela touchscreen, tá bom? Então aí a gente utiliza ele para essa situação. Na questão dos periféricos de entrada e saída, que são os dois ao mesmo tempo, né? São equipamentos que tanto levam os dados como dados para o processador, quanto são capazes de trazer resposta. Então aqui, ó, lá naquele outro, deixa eu voltar aqui, naquele outro a gente tem o monitor, né, como um periférico de saída. Aqui a gente tem o monitor touchscreen, tá? É aqui que a gente vai ter o monitor touchscreen para entrada e saída de dados. Aqui a gente tem o nosso roteadorzinho de internet e também pode ter o pendrive, né, como um periférico de entrada e saída. A questão do backup, né, é uma situação que a gente tem também constante nessas aulas, sobre a questão da cópia, né? Backup é uma cópia, gente, tá? Ela que consiste em fazer as cópias dos dados que a gente pode querer salvar depois, né? Caso tenha algum problema. Então, a gente vai ter backup como sentido de cópia, tá? Para depois a gente recuperar alguma coisa para não perder, né? Aí a gente recupera sem perda, como está escrito aqui como eu preparei para vocês nessa sintaxe. E aí a gente tem os tipos de backup. A gente tem backup de cópia, que ele faz cópia, né, dos arquivos selecionados que a gente seleciona. O backup diário é aquele que faz o backup somente dos arquivos que são criados por dia. O backup completo, que é aquele que a gente pode fazer da pasta toda, ou do computador todo, do HD todo. E o incremental, que é aquele que é o backup completo, né, que ele faz no primeiro período do ciclo, depois ele só realiza a cópia dos arquivos criados ou alterados depois daquele ciclo. Então, se eu quiser fazer a cópia do meu HD, eu faço a cópia completa. E amanhã, se eu acrescentar alguma coisa, ele faz a cópia incremental no completo, tá? É diferente do diário. O diário é por arquivo. O backup incremental completo é aquele que eu já fiz a cópia do HD todo, né? Fiz a cópia do HD todo e aí hoje eu vou fazer alguma outra coisa que vai alterar as informações dali, né? Do HD. Então, vou inserir mais arquivos, vou inserir mais imagens, vou inserir mais um monte de coisa e aí eu consigo fazer isso, tá bom? Para a gente não se demorar muito, a gente já fala dos sistemas operacionais, né? Aqui eu deixei como exemplo o Windows, o Linux e o Ubuntu, que é uma outra área da Linux, tá? É uma outra extensão do Linux. E os sistemas operacionais são programas necessários para ativação, né? E funcionamento, né? De vários elementos daquele hardware, né? No caso daquele computador. Só vai funcionar quando ele estiver ali, né? Ativo, tá bom? Aí eu deixei escrito que o bom desempenho do computador está diretamente ligado aos recursos do hardware
e a eficiência do sistema operacional utilizado, né? Então, também tem isso aí para a gente estar agregando. Aqui eu deixei especificado na questão de sistema operacional Windows, que ele é um sistema operacional com uma interface gráfica multifunção, né? Ou seja, ele é capaz de realizar várias coisas, a gente consegue abrir várias janelas e deixar ele funcionando sem nenhum problema. E aí eu coloquei algumas especificações, né? Aliás, algumas versões, perdão, de Windows. Perdão, já estou pensando no Linux, que é a nossa próxima, o nosso próximo slide. Mas aí eu já tenho a questão do Windows, né? Que aí ele tem essas versões. Eu deixei aqui que é só para a gente entender a analogia, porque o Windows 7 ele tem essa questão da interface ter sido no menu iniciar na parte vertical, né? Do Windows 8 ele já foi na horizontal. E o Windows 10 ele já pegou o Windows 7 e o Windows 8, tudo junto. Aí fez a unificação e ele ficou desse jeito. Mas isso só aconteceu devido às enormes reclamações dos clientes por causa dessa configuração do Windows 7 que todo mundo estava acostumado. Depois que veio do Windows 8, a maioria das pessoas não conseguiam acessar e tinham dificuldade. Aí o que a Microsoft fez? Uniu os dois. Ficou melhor, né? Eu achei que ficou uma interface muito boa. Até para quem estava acostumado só com o Windows 7, não tem dificuldade com o Windows 10, tá bom? Aqui eu tenho as versões do Linux, né, que ele também é um sistema operacional, só que ele é um sistema de software livre, que a gente pode alterar, modificar, tudo com a licença, tá, gente? Então ele é livre, a gente pode estar configurando várias coisas nele. Tanto é que até para baixar informações, no caso de aplicativos, né, ou ferramentas, a gente só consegue fazer isso através do prompt de comando dele. Então, para vocês verem como é que é, o Windows, né, o 7, o 8, o 10, ele tem uma configuração para instalar o software que a gente precisa um pouquinho mais básica, não precisa de tanta coisa para baixar. Já no Linux, não, a gente precisa fazer toda essa questão de configuração pelo prompt de comando, tá? Aí eu deixei algumas versões aqui do Linux, né, o Ubuntu, o Mint, o CentOS, o Debian, a Fedora, né? Então essas aqui são algumas distribuições do Linux, tá bom? Aqui eu já trouxe para vocês a questão do Windows no menu iniciar, né? Aqui eu mostro para vocês o menu iniciar do Windows 10, tá? Que o menu iniciar é a entrada para todos os programas e pastas e configurações do computador. É ali que a gente vai acessar todas as informações deles, tá bom? Aqui é a área de trabalho, né? Como é que a gente vai fazer para ver as visões de tarefas que ficam na barra de tarefas, né? E aí eu deixei para vocês específico aí nesse ícone vermelhinho, a visão de tarefas. E aí quando eu clico na visão de tarefas, ele já me mostra o que eu tenho aberto. No caso, eu mostrei ali para vocês duas aplicações, né? O Windows Explorer, que é onde a gente vê as pastas de arquivos, tá? E aí nós temos o explorador de arquivos, que a gente chama de Windows Explorer, né? Aí ele é o explorador de arquivo, né? Que aqui a gente encontra todos os arquivos, pastas e documentos que a gente precisa. Isso tá específico lá na barra de tarefa, ou tem na menu iniciar, ou também tem na área de trabalho. Basta que você configure para ficar na área de trabalho as suas pastas e os seus arquivos, tá bom? E aí, gente, as referências bibliográficas continuam a mesma, tá? Na próxima unidade, a gente já vai estar verificando a questão das ferramentas de edição de texto e das ferramentas de planilha, tá bom? Para a gente já verificar. Não esqueçam que isso não é uma aula de informática, tá? Uma aula de informática básica. Isso é só um apoio para vocês da disciplina de informática aplicada, para que vocês conheçam a ferramenta e saibam se resolver, né, as suas atividades que vocês vão precisar, tá bom? A gente ainda tem coisa para ver ainda, vai dar tempo de a gente fazer tudo e aí eu conto com vocês para a gente estar dando andamento dessa disciplina, tá bom? Muito obrigada
e até a próxima, pessoal.